começar essa entrevista, queria perguntar como é que está sendo o planejamento para uma próxima temporada com tantas incertezas de, primeiro, calendário, para saber quais competições o Corinthians tem, e segundo, para saber até se você permanece no cargo para 2026. Pensando em alguns cenários, você precisa trabalhar com algumas realidades e seria muito bom, né, se a gente conseguisse olhar para frente e trabalhar só no cenário. Mas a gente precisa, como eu sempre falo, né, arregaçar as mangas, trabalhar, olhar para aquilo que dá para controlar. Nós temos algumas situações aí que não dá para ser definida ainda. A própria Copa do Brasil, a gente espera esticar um pouquinho mais esse tempo. E aí, quando eu falo de esticar um pouquinho o tempo, tem férias dos atletas, tem apresentação em 26, tem alguns jogadores que estão de empréstimos. Então, assim, a gente precisa entender alguns movimentos que não dá para ser agora. Sim, o que eu tenho feito é uma pequena parte da minha equipe. A gente tem pensado nisso. A grande parte está muito focada no trabalho diretamente com o Dorival, com a comissão técnica, com os atletas, para que possam ter tranquilidade para terminar aí esses 5 jogos do Campeonato Brasileiro de uma forma honrosa. Não estamos felizes dos últimos resultados, os atletas não estão, a comissão técnica também não está, a direção tão pouco, mas agora é momento de aproveitar essa data FIFA, esse tempo que temos pela frente, para se preparar melhor, para que possamos aí já no próximo jogo em casa, que é um clássico, se comportar de uma maneira diferente e conseguir a vitória. Fabinho, como que trabalha um executivo de futebol como você diante do momento do Corinthians, com o Transferban? Você montou esse time, né, praticamente esse time que chegou à Libertadores, e agora você teoricamente não está podendo fazer nada, porque o Corinthians não paga o Transferban e o presidente acredita que vai pagar no final do ano. Como que você está lidando com toda essa situação sem poder atuar, né? Sem poder, de repente, vislumbrar algum reforço que você gostaria já de sondar ou alguma coisa nesse sentido? Parado não pode ficar. O Corinthians vive momentos difíceis e não são da agora. Nosso presidente está fazendo o máximo. E quando você fala do transfer, né, e de outras questões burocráticas, ele tem dividido essa etapa do trabalho, fica com ele, né, com a sua equipe competente, parte da diretoria, jurídico, financeiro, e eu estou nesse momento ficando muito mais focado na parte técnica, já disse isso, e agora com esse pensamento também em 26. Então olha o tamanho do desafio que nós temos, competição paulista super difícil, já começa no dia 11, clássicos a serem disputados. E eu preciso olhar para todas as possibilidades, para que a gente consiga terminar melhor o campeonato, o ano de 2025, e pensando já em alguns cenários para 2026. Então, tamanho do desafio. Mas como eu tenho falado sempre, eu já estou quase 2 anos aqui no Corinthians, super identificado, adaptado, cidade, família. Você passa a gostar, a ter um carinho enorme por esse torcedor que me recebeu com muito carinho aqui. E é o mínimo que eu tenho que fazer, é ser profissional, olhar para todas as linhas do clube. O trabalho do executivo ele não se dá apenas em relação às contratações, existe todo um planejamento, como você mesmo falou, que precisa ser feito, precisa ser pensado por alguém, e eu preciso liderar essa equipe. É isso que eu tenho feito e a gente espera, como eu disse, em relação à competição, ou às competições que temos em 25, terminar as 2 competições na melhor maneira possível. Fabinho, até um pouco em cima disso, né? Após o jogo contra o Bragantino, o senhor comentou que tem até conversa com pessoas dentro do Parque São Jorge, né? E hoje chamou a atenção a presença do Fran Papadão, que faz parte da comissão do Conselho Deliberativo de Futebol do clube. Você conversa com as pessoas que fazem parte dessa comissão? Você consegue ter uma relação com o Fran Papadão? Olha, eu vou muito pouco ao Parque São Jorge, né? Quando eu encontro as pessoas que lá estão, uma parte da diretoria, a conversa é sempre muito amistosa.
porque a preocupação maior vai ser sempre o Corinthians. Sobre esses temas, assim, eu não fujo deles, mas eu não tenho muita coisa a dizer, a falar. O meu cargo é um cargo do futebol, eu sou um executivo do futebol e trabalho para o Corinthians, sou remunerado para isso. E aquilo que me cabe, a gestão desse elenco, a gestão do centro de treinamento, os colaboradores, planejamento em relação àquilo que tem para ainda de final de ano e para futuro, é isso que eu tenho me focado. O restante não cabe a mim, o presidente tem liderado todas essas questões aí políticas, todas essas questões que envolvem Transferban e todas as outras áreas do clube. Eu tenho certeza que com a dedicação do Osmar, eu tenho visto isso no CT, a preocupação que ele tem todos os dias com a gente ali. Não está sendo fácil, mas com o empenho de todos, com a colaboração, né, de todo o Corinthians. Ele é o torcedor, ele é a parte política que é importante do clube, que conhece muito bem e sabe como ajudar. A gente espera poder unir as forças para que o Corinthians a cada tempo fique mais forte ainda. Fabinho, vem acontecendo uma situação nesse Campeonato Brasileiro que é o excesso de cartões amarelos do Corinthians, né? Já foram mais de 100. E no último jogo eu queria até uma opinião sua, né? Como que você viu aquele cartão amarelo do Rodrigo Garro no último minuto? Porque tem algumas situações ali no Corinthians que o torcedor fica... Pô, tem cobrança no vestiário, não tem? Alguém fala com o jogador, o porquê que o jogador faz isso. E o lance do Garro, eu queria saber de você ali, como que foi no vestiário, se você chegou a conversar com ele. São coisas que, no mínimo, estranhas ali no Corinthians. Eu vejo outros campeonatos e você percebe que o final dessa competição ela é uma competição muito tensa. E outras equipes também acontecem no final do jogo. É um cartão, às vezes não tão... um cartão que poderia de alguma forma ser evitado, mas é frações de segundo para uma decisão. A comissão técnica, ela tem cobrado, ela trabalha para que os atletas se entreguem ainda mais na parte física, na parte técnica, e às vezes acaba que o excesso ele acontece. Agora, é engraçado porque assim, o futebol acontece tantas coisas quando você perde um jogo. Às vezes aquele jogo que você ganha, aconteceram às vezes as mesmas coisas e a nossa reação no dia a dia, elas são ações necessárias para os momentos de cobranças, momentos que você precisa dar apoio para o atleta. Então, é uma comissão técnica super experiente. O Dorival é um treinador brasileiro que conhece muito a competição, já trabalhou em outras equipes, então sabe como lidar. Então, para cada momento que precisa de alguma ação dentro do Corinthians, você pode ter certeza que ela acontece. Eu sou do futebol, eu tenho 30 anos no futebol, eu fui um atleta, e a gente conhece o momento de fazer as intervenções. E com toda certeza, todas elas acontecem na forma que tem que acontecer e na forma que a gente acha que tem que ser. Ninguém vai colocar nada na nossa boca, ninguém vai fazer com que a gente tome uma decisão que não seja a decisão correta. E ela vai ser cobrança, ela vai ser apoio, ela vai ser incentivo, ela vai ser tudo aquilo que for necessário para o momento. E esse momento agora é um momento, sim, de reflexão, um momento de a gente pensar nesses 5 jogos. De novo, os atletas não estão felizes pelos últimos resultados, a comissão técnica também não está, a direção, o presidente. Mas o resto agora é preparar melhor nessa data FIFA para que possamos aí terminar esse Campeonato Brasileiro de uma forma mais honrosa e, sim, claro, a expectativa e o pensamento lá na frente para esses 2 jogos da Copa do Brasil. O Raniel e o Hugo Souza voltam depois da data FIFA? A gente espera que se recupere, né? O tempo é para isso. Não tem só o Raniel, e o Hugo, tem o Vitinho, o André. Então, assim, é um momento que o Dorival tá contando que esses atletas possam estar recuperados. É difícil eu te falar em relação a essa parte, mas o que eu posso dizer é que a evolução tem sido boa, né? E agora é cada dia acompanhar esse trabalho. O Corinthians é uma equipe, claro que assim, como todas as outras, existem as lesões, elas acontecem, mas se você for fazer uma análise,
O Corinthians é uma das primeiras equipes que tem um tempo de recuperação mais rápido dos jogadores. As lesões elas acontecem para todas as equipes, mas se você fizer um estudo sobre isso, e nós já fizemos, a nossa recuperação ela é muito boa por todo o trabalho que está sendo desenvolvido no Corinthians. Tecnologias, melhoria do Departamento de Saúde. E é claro que, se você me perguntar, Fabinho, está no ideal, o Corinthians está no ideal em relação a tudo que envolve, é um trabalho de reconstrução. O Corinthians merece mais, a história do Corinthians merece mais, mas todos que aqui estão, eu te garanto que estão fazendo o seu melhor, o máximo, para extrair desse elenco melhores jogos e melhores condições para que o torcedor corintiano possa, sim, claro, ter dias melhores.